Nós tínhamos um projeto de gestão, né? E o provimento 185. O que foi o provimento 185 dentro da UAB, que começou com a nossa gestão em 2021? Os presidentes, era tudo muito mais tranquilo, né? Nós somos uma seccional considerada pequena. Nós estamos entre as 9 pequenas, que depende do Conselho Federal. A gente não consegue arrecadar recurso que nos mantém anualmente. Então, o Conselho Federal sempre ajuda a nossa OAB. E isso deve estar acontecendo até hoje, porque esse quadro não muda. Então, nós tínhamos todo um projeto em cima, e aí entrou o provimento 185, que nós precisamos adequar o provimento 185. E eu vou fazer só um parênteses aí, agradecer ao doutor Elton Macis, né, que foi o meu presidente, que me convidou para caminhar com ele, né, na seccional Rondônia. Eu conheci o Elton. O Elton, na época, eu era procurador lá em Jaru. Ele ia em todos os lugares. Ele foi lá na prefeitura só para poder conversar com os procuradores na época, reuniu com a gente lá, perguntou. Sim. Ele era muito solícito. Muitos anos dentro da UAB, né? O Elton ele era também, muito solícito. Ele tem um serviço prestado muito grande. E aí, quando ele me convidou, porque o Elton, eu conheci o Elton como conselheiro federal nas 2 gestões, né? Eu falei assim para ele, você tem certeza que você me quer? Eu falei para ele. Eu só lembrava das conversas com o Elton, eu ligando e cobrando ele, né? Eu falei, eu só lembro de cobrança. Aí eu falei para ele, e eu não sou Maria, vai com as outras. Eu falei para ele, se é uma coisa que eu tenho é personalidade. Você tem certeza que você quer uma vice desse jeito? Aí ele falou assim, quero sim. E você não vai ser vice, você vai ser minha co-presidente. E ele foi muito humilde na época. E eu preciso da sua expertise também de subseção. Porque nós sempre fomos considerada a melhor subseção do Estado. Nós sempre era a subseção que as nossas contas estavam tudo sempre paga. A gente arrecadava um dinheiro, né? Eu consegui trazer um MBA da FGV, que foi feito dentro da subseção. E aí, nós todo mês tinha um palestrante de fora da FGV, e as outras subseções ficavam tudo doida querendo. E falava assim, gente, isso aí não é coisa minha, não, isso é coisa da Solange, é a Solange que consegue isso. Não tem nada a ver com a seccional, não, eles falavam, né? Então, assim, e aí nós entramos com esse projeto todo, um projeto lindo para a advocacia, se adequamos a esse provimento 185. Quando fala adequar, nós tivemos que fazer demissão de funcionários, porque começou a exigir dentro da UAB, apesar de não ser cobrado um órgão, mas eu tinha que me adequar àquilo. X que eu podia gastar só com funcionário, X com pessoa jurídica, X com coisa, e nós tivemos que adequar isso. Teve muitos colegas, teve funcionários que não ficaram satisfeitos, mas a gente tinha algo a cumprir e lá no final, se não cumprisse, a responder, né? E quando a gente conseguiu isso, né, em 2021, agora nós estamos tranquilos. Agora só o trabalho, conseguimos. Chegou a pandemia. Gente, a pandemia, ela foi uma coisa assim... Primeiro, lembra, era todo mundo fechar os escritórios. Os advogados queriam, porque queria fechar os escritórios por causa da pandemia. Porque todo mundo acreditava que aquilo ia passar rápido. E daqui a pouco a gente descobriu que não era. Aí lá vai nós negociar com o TJ de novo, com o Estado, para abrir os escritórios. Porque a situação ficou crítica. Mas aquilo ali também, ele a gente teve que trabalhar, aqui a gente teve que se adequar, a gente teve que trabalhar de porta fechada. Sim. Então, cada um na sua sala. Sim. Então, o que aconteceu? Aí, a pandemia, ela foi muito. Só que aquilo mostrou para nós a real situação que a advocacia estava vivendo. Que nós já sabíamos, mas não tinha noção. Que muitos colegas estavam passando por dificuldades. E na pandemia, isso escancarou. Tanto que o FIDA, ele manda, durante os 1.200.000 por ano. Por ano, não. 400 mil por cada ano de gestão, para investir em estruturas, né? E, na época, o dinheiro foi todo usado. Porque nós precisamos comprar comida para os colegas. Sabe? Então, assim, você vê isso
Foi muito marcante. E você receber ligação de colega que o pai estava doente, a mãe estava doente, o filho estava doente, e a gente não saber, tinha hora assim que era 2, 3 horas da manhã. Então, isso para mim me marcou muito. E aí a gente se perguntou também, sabe? Quando eu falei com o Elton, né, falei, meu Deus, Elton, a gente tinha um projeto, e esse projeto, mas lá na frente eu também cheguei, que eu acho que era para nós estarmos dentro da UAB naquele momento. Eu acho que precisava de ter 2 dirigentes de ordem que tivesse essa sensação de solidariedade, para poder entender aquele momento que a gente estava vivendo e de não ter coragem de correr. Porque eu e ele, nós ficamos o tempo todo, sabe? O tempo todo ali, e eu não ia para Porto Velho, mas peguei Covid aqui, ele pegou Covid lá, porque onde era necessário, nós não recuamos, sabe? E tá ajudando os colegas, sabe? E de doer, porque eu acho que a pior coisa que tem de eu saber de colega, que tinha colega que estava passando necessidade, e ele não sabia que a gente, naquela época, não olhou quem estava com a anuidade paga ou não estava, ia ajudar. E de eu pegar o telefone e ligar para o colega.